Noite, Ivan. A minha pergunta é sobre o gerador magnético. Quando eu meço a ressonância para utilizar o gerador, então tem saído muito frequentemente na frequência Schumann 32,45 Hz ou 39 Hz. Eu só faço, né? Então saiu a ressonância, eu uso e pronto. Mas esses dias eu estava pensando, a frequência do planeta Terra é 7,83. Aí, o que eu estou fazendo quando eu uso esse 32,45 ou 39? O que está acontecendo? Você está... Isso aqui, ó, tudo isso daqui são harmônicos de 7,83, por isso é que ela está aqui como primeira. Uhum. O que são harmônicos? São outras frequências que estão correlacionadas com a primeira. Então, tudo isso que está aqui são frequências harmônicas que estão correlacionadas com a primeira. Então, o que ocorre? Muitas vezes a pessoa, o corpo, a ideia, apesar do planeta, a pulsação base ser 7,83, eu sei que tem um monte de vídeo aí no YouTube, mas esqueçam esses vídeos, viu, gente? O pessoal, para perguntar para um militar se quando ele está no meio da mata e ele precisa aferir os equipamentos de telecomunicações, se ele bota qualquer uma dessas medidas no rádio dele, é 7,83 que ele coloca lá, que é utilizado para aferição de rádios militares, tá? Então vamos lá. Todas essas frequências são nuances dessa primeira. Muitas vezes, a pessoa, a ideia lá, o animal, ele precisa receber um harmônico da ressonância Schumann para que ele consiga ter maior relação com a frequência natural, que é de 7,83. Vou fazer uma analogia para que a gente entenda. Tá? Eu vou fazer uma analogia grosseira para a gente entender o que eu quero dizer aqui. Tá. Imagine que eu quero falar com a Madalena e a Madalena está num carro a 100 km por hora. Eu quero falar com ela. Adianta eu ir correndo? Adianta eu pegar uma bicicleta e ir pedalando? Não. Mas se eu conseguir um veículo que esteja a 100 km por hora e emparelhar o meu carro com o dela, e ela tiver com a janela aberta, Madalena, para um pouquinho que eu preciso falar com você. Então, eu acelerei a minha velocidade para ficar emparelhada com ela, para ela me ouvir. É isso que acontece às vezes. Você, às vezes, sobe para um harmônico para que aquela consciência se manifeste dentro de um desses harmônicos para que você consiga implantar o restante do protocolo. Ficou confuso, não? Não, clareou. Entendi. Ivan, abusando um pouquinho, você pode explicar o que a gente fica vendo na internet aí, os caras falando que deu 80 na Schumann, deu 120 na Schumann? Então, posso. Isso daí é um processo cabeludo, viu, Francisco? Que é assim, hoje em dia, os aparelhos de detecção, existem vários aparelhos. Eu posso baixar um aplicativo para o meu celular e sair aí correndo. Se o meu celular pega o Wi-Fi, ele tem antena. Então, se eu criar um aplicativo que use a antena, eu posso pegar e usar aquela antena para medir campo espectral, campo eletromagnético. E o que ocorre? Os indivíduos pegam aparelhos, medem, e essa suposta ressonância Schumann não é. Hoje o planeta é inundado com centenas de frequências eletromagnéticas de todo tipo. Wi-Fi, 5G, 3G, satélite, frequências de satélites geoestacionários, é um mar de frequência. Então, quando você abre um leitor de campo eletromagnético, você pega tudo isso, não só a ressonância Schumann. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, a ressonância Schumann, apesar de ser 7,83 certeira, todos os outros harmônicos existem.
Então, não é que a Terra agora está em 39 Hz. 39 Hz é uma frequência harmônica. Ou seja, toda vez que eu meço frequência, se eu for andando com o variador de circuito, eu vou encontrar a frequência de 39, ela sempre esteve lá. Por quê? Porque ela é um harmônico natural de 7,83. Né? Então, olha a confusão que isso gera. Ah, mas então, sempre se você for em busca desse harmônico, ele sempre existiu. Porque quem cria ele é o 7,83. Outra coisa que ocorre, a ressonância Schumann, ela é a ressonância que faz variação elétrica da superfície terrestre até as camadas mais altas da atmosfera. E o comprimento da atmosfera pode variar com a atividade solar, entre outros efeitos. Então, toda vez que o Sol, nosso Sol, emite massa coronal, ou então tem variantes espectrais, isso faz com que as camadas da atmosfera elas tenham aumento ou diminuição. Mas isso é questão, às vezes, de horas. E não é uma questão fixa, permanente. Ela volta de novo. É um grande capacitor. Ela volta de novo a se estruturar. Então, nessas horas, pode sim ter uma variação das camadas estruturais da atmosfera e, consequentemente, eu mudo na relação que existe de um circuito elétrico, é um circuito capacitivo e resistivo, eu mudo. Se eu mudo a relação capacitiva-resistiva, eu mudo a frequência. Mas é só porque eu mexi nas camadas e ela volta de novo a 7,83. Tá? Não sei se ajudou. Isso é um tema aí bem... Não, ajudou sim, porque fica um monte de bobão gravando vídeo. Ah, mas isso aí é assim mesmo. Não, porque agora o planeta está na frequência tal e muita gente vai sofrer, muita gente vai ficar assim, muita gente vai ficar assado. E eu já sabia, porque tu já tinha explicado isso aqui numa mentoria, de que isso não existia, entendeu? Mas você sabe o que é mais interessante? Esse vídeo aí que você acabou de falar, 50 milhões de visualizações. Se você fizer um recorte disso que eu falei, colocar na internet, vai ter 10. Ainda vão me xingar. A gente não tem culpa, que o ser humano ele gosta de... Então, muitas vezes, as pessoas elas não querem exatamente saber como é que as coisas funcionam. Ela quer saber, tá vendo aí? Você tá vendo porque que eu tô doido? A ressonância Schumann. Você tá vendo porque que eu não pago as minhas contas? A ressonância Schumann. Você tá vendo porque que eu tô deprimido? E quando eu falo isso, traz a responsabilidade do cara de dizer assim, não. Você tá assim porque você tá escolhendo ser assim. Apaga esse vídeo. Esse cara é maluco. Onde esse cara aprendeu isso aí? Então, é assim, faz parte. Entendeu? Ajudou, Madalena? Sim, muito, esclareceu muito. Obrigada, Ivan. Eu que agradeço.